para a gente bater um papo sobre o que aconteceu essa semana aqui, o que está acontecendo. CPMI, né? Oi, Brasil, oi, Brasil, oi, Brasil, oi, Brasil. Bom, ainda falta 2 minutos, né? Era 16h30, né? Então o pessoal está entrando aí. Eu queria que você chamasse o pessoal, porque eu quero falar da visita que fiz a Papuda e ao Cacique Sererê, aos patriotas, e também o ocorrido aqui essa semana no Senado da República, né? E ocorrido nos plenários. E sobre a nossa CPMI, ok? Oi, gente do Brasil todo aí. Oi, um abraço a vocês aí. Um abraço, um abraço. Aracruz está aqui, olha só. Que legal. Deus te abençoe. Boa tarde a vocês também. Sou André. Ei, André, tudo bem? Aqui de Santa Catarina. Gente, que bom. Obrigado. Obrigado a vocês todos. Um abraço. Deus abençoe. Comentando aí, pessoal, pra gente bater esse papo. Bem, gente, vamos começar, né? Nosso papo vai ser bem rapidinho. Eu quero aqui mandar um beijo para todo mundo que está assistindo a gente, né? Que está comigo aí no Facebook, está comigo também no Instagram, está comigo no YouTube, né? Bom, nesse momento o Supremo está reunido, estava reunido e encerrou a sessão plenária, onde eles estavam votando a legalização da maconha. E eu acho que com meus 43 anos tirando drogados da rua, recuperando, todo mundo sabe da minha história, da minha vida, enxugando lágrimas de mãe que chora com filho drogado, será o fim do mundo, uma porta para o fim do mundo. E aí então eu convido a que nós abramos uma comissão aqui, porque essa matéria é do Legislativo, não é matéria do Judiciário. E o Judiciário não entendeu isso. E essa conversa de que onde há uma brecha não legislou, nós fazemos, não é verdade. O ministro Supremo, ele é eleito para guardar a Constituição, não para inventar a Constituição, nem para inventar a lei. Então essa matéria, legalização de droga, tem que ser no Brasil, ou tem que ser aqui, no Parlamento, no Senado, na Câmara, em uma ampla discussão. Eu queria sugerir ao ministro, presidente dessa casa, Pacheco, que fizesse uma comissão para que nós fôssemos aos países que legalizaram. Vamos ao Uruguai, presidente. O senhor vai ver a desgraça que foi. Portugal também. Agora a sugestão é o seguinte, é que a gente vá a Portugal, que a gente vá ao Uruguai, mas que nós saiamos do Brasil, essa comissão, com o nosso próprio dinheiro. Cada um pagando sua passagem, com o dinheiro do seu salário. O salário médio do brasileiro é absolutamente baixíssimos, eles em vista do que nós recebemos. No dia que foi votado o teto de gasto, eu entrei com uma PEC para reduzir por 20 anos o salário de senadores e ministros. Por 20 anos, por causa do teto de gasto que já foi explodido, já foi estourado em bilhões pelo governo do Lula em 5 meses. Essa somatória de viagens do Lula é o fim do mundo. Vamos falar só da visita do Chaves aqui agora. Bem, eu quero concluir, estão me dando um sinal aqui, que eu não disse o que aconteceu. A sessão encerrou, mas o ministro André Mendonça pediu vistas do projeto que está sendo aprovado lá na discussão de legalização de maconha. Ele pediu vistas, né? E disse que ainda vai entregar essa vista, bom, esse ano ainda, daqui a alguns meses. E nós temos que lutar e convencer e conversar com os ministros. Eu quero marcar pessoalmente com cada ministro para conversar. Até porque tem ministro impedido ali de votar, pelo amor de Deus. Ele advogou para a marcha da maconha. Vamos fazer uma comissão, vamos nos países que legalizaram saber a desgraça que se estabeleceu. Mas não vamos gastar dinheiro público. Eu acho que nós temos condição de comprar nossas passagens, pelo amor de Deus. E nós temos condição de fazer uma legislação para encantar o mundo, por exemplo.
As pessoas que precisam do canabidiol, porque na maconha o alucinógeno é o THC. O cara que é usuário, ele quer o THC. O canabidiol, realmente, pessoas que têm convulsões, que têm epilepsia, há muitas enfermidades de criança, crianças que têm a tal doença rara chamada de AME. E é só o Ministério da Saúde listar quem são essas pessoas. A Anvisa, eu já dei isso, essa dica no governo passado, retrasado, e comprar e dar na mão das pessoas que precisam. E não tem essa história de legalizar. Então, fica aqui o meu convite, o ministro André Mendonça pediu vista, tudo bem, vamos seguir. A visita de Maduro, esse tirano, ditador, não pode sair do seu país, não pode ocupar o espaço aéreo, é uma restrição feita pelos Estados Unidos. Ele veio para cá num voo de carreira, de uma empresa que foi confiscada por eles, de voo doméstico, e veio escoltada, sabe Deus se as aeronaves da escolta, claro que é, porque não pode sair avião de lá, não eram voos, não era escolta feita por aviões da Força Aérea. Tem informações, tem pedido de informação já feita no Senado e na Câmara, para saber realmente que esses aviões, de onde eles eram e se eram caças, aviões da Força Armada fazendo escolta para Maduro. E Maduro então é recebido no Brasil com honras de chefe de Estado, um ditador tirano que criou um narco-país, a serviço do narcotráfico, que submeteu seu povo à miséria. Na Venezuela, tem mais de 90% das pessoas abaixo da linha da miséria, não é pobreza, abaixo da linha da miséria. São 10 milhões de venezuelanos sumidos pelo mundo, a maior parte que não tinha para onde correr, estão aqui nas fronteiras do Brasil, de outros países, vivendo em barraca, mocinhas vendendo o corpo, porque não tem emprego para todo mundo, sendo sustentados, e um cara chega aqui com glamour, com o dinheiro do brasileiro, com o dinheiro do cidadão, seu avô, que não conseguiu se aposentar. Você que ainda está trabalhando após os 60 anos de idade sem se aposentar, recolhendo 8% de INSS. Quem acima de 2, 3 mil reais, 27% de imposto de renda. E ele prometeu que o imposto de renda até 5 mil reais não seria cobrado, mas isso é falácia, é conversa fiada. É desviar que tipo de foco? E ainda traz um troglodita que agrediu a Délis Ortiz. Não é porque Délis Ortiz é da Globo, não. Se ela fosse da Bandeirante, se ela fosse da Rede Brasil, se ela fosse da Rede TV, ou fosse só uma blogueira, sei lá o quê, ou não fosse nada, uma mulher brasileira, Lula, uma mulher brasileira, Lula, sabe, uma mulher que não fosse brasileira, que fosse uma mulher, e toma um soco no seio de um troglodita, de um aprendiz de ditador, é o que eles fazem com a população deles lá, com as chamadas Guarda Nacional, criada por Maduro e não criada pelo Chávez, e é o que estão querendo criar no Brasil, o Lula e o Flávio Dino, querendo criar aqui a Guarda Nacional. E aí não tem nada a ver com polícia, não tem nada a ver com Força Armada. Aliás, que vergonha, senhores comandantes das forças no Brasil. Que vergonha ver os senhores dando continência para um ditador. Que decepção. Os senhores nos decepcionam, nos envergonham, põem nossa cara no chão. Os senhores tinham que perfilar quando ele descesse, virar as costas para ele. Ele podia ter sido preso aqui em solo brasileiro, porque ele não pode deixar o país dele. Então estava confiante demais. Quem estava escoltando esse cara com tanta confiança? Então fica aqui o meu protesto mais uma vez, e falei 3 vezes no plenário. Pedi ao presidente Pacheco que fizesse uma nota por escrito, repudiando esse ato de violência contra Délis Ortiz, contra a jornalista, contra uma mulher, contra uma mãe. E não é porque é irmã de igreja não, porque ela é presbiteriana e é uma mulher negra. Não, ela podia ser branca, ela podia ser da cor de Sivuca, ela podia ser albina, ela podia ser qualquer coisa na sua cor. Peraí, pelo amor de Deus. E não tem reação? Cadê a nota dos poderes? Eu não li a nota da Câmara, né?
Eu não li a nota da Câmara. Também não, aqui o presidente Pacheco fez verbalmente, oral, na hora que eu chamei a atenção, né, para que fizesse isso. Então, gente, bom, esse assunto do Maduro é uma coisa, assim, de uma irresponsabilidade que não tem tamanho. Então, esse arcabouço fiscal, eles não estão preocupados agora com a economia do Brasil. Eles estão preocupados em salvar a Argentina. E o Lula fala para Maduro: Maduro, você tem que criar uma narrativa, ou seja, criar uma mentira, mais uma, que seja forte. No discurso, os dois falando, não foi eu que falei, está aí. Uma narrativa, eles vivem de narrativa, cria narrativa em cima das pessoas, e a narrativa voa como se fosse verdade. Tem que melhorar, Maduro, sua narrativa. Maduro, melhore a sua mentira, Maduro. Melhore a sua mentira. E acordo comercial. Que acordo comercial, Lula? Maduro deve ao Brasil. Venezuela deve bilhões ao Brasil, que escoaram pelas mãos da Odebrecht. E que agora está escrevendo um livro desmentindo tudo que falaram. Você quer ver que contradição? Contradição. Eu vou passar para outro assunto aqui, mas nessa contradição eu queria chamar o deputado Sostner aqui. Você está aqui, prazer. Chapéu? Pai, tem que ter coragem, pô. Um chapéu. O deputado Sostner foi presidente da Frente Evangélica e ele é segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados. Eu quero falar de um assunto aqui, que é uma contradição. O Collor, o ex-presidente Collor, que foi cassado, está sendo condenado a 30 anos de prisão por corrupção. Essa denúncia veio de onde? Da Lava Jato, correto? Quem é o dono da ação? Os mesmos juízes e procuradores, né? Os procuradores, correto? Correto. Então, quer dizer, o Collor foi denunciado pelo Dallagnol. Sim. E eles aceitaram. E eles acabaram com a Lava Jato. Sim. Soltaram os bandidos. A minha pergunta é, por que o Collor está sendo condenado por uma Lava Jato, que eles mesmos já acabaram com ela, e quem denunciou o Collor está perdendo o mandato agora? O que tem para dizer aí? É um absurdo, a insegurança jurídica que o Brasil vive, um momento sério de ataque ao Estado Democrático de Direito, ao voto. Dallagnol teve 344, quase 345 mil votos de curitibanos, de paranaenses, o deputado federal mais votado. É um absurdo o que está acontecendo com ele. E, Magno, não cassaram o mandato dele, cassaram o registro de candidatura, para você ver a maldade jurídica como é feita. Registro de candidatura, segundo a nossa lei eleitoral, ele só pode ser cassado 20 dias após o deferimento. Caça quando a pessoa já tem um mandato. Ou seja... E até essa lei já diz o seguinte: se você foi diplomado e empossado, não pode. Não pode, você tem que caçar o mandato, não caçar o registro lá atrás. Então, quando nós que pleiteamos um cargo, damos entrada aos trâmites no Tribunal Eleitoral, a gente tem prazo a cumprir. Ai de mim, de você, se a gente perder o prazo da justiça. Eles nos dão a revelia e nos punem, nos condenam. Agora, e quando a justiça perde o prazo dela, porque ela tinha 20 dias para caçar o registro, por que não caçou antes? Se é que a cassação de registro é legal, porque, ao que me consta, eu não conheço todo o processo, Dallagnol tinha que responder uns PADs, não é? Que foi inocentado de todos, então ele não era ficha suja. Se não era ficha suja, não podia sequer ter o registro cassado. Com certeza. Não é? Então, assim, nós estamos vivendo uma inversão de valores no Brasil, é o que você acabou de dizer, e te parabenizo, Magno, e parabenizo todo o povo do Espírito Santo por trazer Magno de volta a essa casa. Essa casa ficou 4 anos, acéfala de um guerreiro. Ele acabou de me dar chapéu aqui, ó, o que está escrito aí, ó. Tá vendo? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Fico feliz que os capixabas te trouxeram de volta, porque se tem uma pessoa que tem coragem nesse Senado, que não arrega para ninguém, chama-se Magno Malta. Eu tenho, a gente não pode ter orgulho, somos cristãos, mas eu tenho orgulho de ser amigo do Magno, de saber que, assim como eu, ele, todo ser humano não é perfeito, mas aqui está um homem de caráter, que fala, que enfrenta, que não se acovarda em momento nenhum. E eu estou muito feliz de poder te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo com o nosso povo
que está injustamente preso, né, os patriotas que estão na Colmeia e na Papuda, parabéns por esse trabalho, e dizer que não dá para entender essa decisão. Para Collor, a Lava Jato vale. Para os outros, a porta da inocência é aberta para todo que é ladrão sair e ir embora. Explica isso para o brasileiro não consegue entender. E a injustiça é o pior dos sentimentos de uma sociedade civil organizada e de uma democracia. Nós estamos vivendo esse triste tempo que as pessoas não têm sensação de punibilidade e que a justiça no Brasil parece que não funciona. É muito ruim isso para a nossa democracia. É horrível, né? Você viver num país que tem um ordenamento jurídico que não tem. Quer dizer, ele tem, mas ele agora, acho que ele está na nuvem, o nosso ordenamento jurídico. Está na nuvem, né? E os operadores do direito, eles estão no mundo da lua, porque o nosso ordenamento jurídico está na nuvem. Então é uma coisa absolutamente absurda. Precisamos resgatar o nosso ordenamento jurídico. Eu quero dizer uma coisa aqui. Nós temos cobrado muito do Supremo Tribunal Federal. Eu cobro o tempo inteiro. Sempre cobrei e falei de ativismo judicial. Mas quer saber de uma coisa? Está na hora agora da gente cobrar, é do Senado. Eu sou dessa casa aqui, eu não posso me calar. Se está havendo esse vácuo, a culpa é da Câmara, é do Senado com relação às matérias. Mas o problema é que essa esquerda judicializa tudo. E o judiciário, ao invés de se debruçar nas grandes questões do país, eles vão lá para aquilo que foi judicializado, que é puramente ideológico e que deveria ser discutido nessa casa. O cara perdeu na comissão de mérito, perdeu na CCJ, perdeu no plenário. Pronto, sancionou o presidente. Daqui a pouco, um liminar, eles entram lá e você vai pagar o preço disso. Você vai pagar o preço disso. Então nós precisamos resgatar o nosso ordenamento jurídico. Então eu estou cobrando o Senado. O Senado tem presidência, tem presidente. O presidente do Senado chama-se Pacheco, Rodrigo Pacheco. O presidente da Câmara chama-se Lira. Então é o seguinte, se o judiciário vive esse ativismo, autorizado pelos senhores. Veja cá, quem foi que caçou Daniel Silveira? A gente fala, foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele pediu a prisão, esquecendo o artigo 53, mas botou na mão da Câmara, que é o correto. Quem caçou Daniel foi a Câmara. Menos eu. Menos você. 129. E 129, 130. Fomos contrários. Foram contrários. E os outros votaram para caçar. Se Daniel está preso hoje, foi você que caçou ele. Porque vocês poderiam ter negado. O Lira poderia não ter votado para votar, esperar. E orientar o voto, derrubando para proteger o artigo 53. O artigo 53 não vale nada. Eu estou falando aqui, posso ser bloqueado agora mesmo, pode cair tudo aqui, ou posso receber uma sanção daqui a pouco, um processo, né? Então nós estamos vivendo dias difíceis, nós temos essa CPMI que tinha que ter sessão hoje. Ontem nós nos reunimos, a mesa diretora, o senador Cid, o senador Arthur Maia, eu e a senadora Elisiane. Discutimos um procedimento, foi muito boa a reunião, para conduzir um colegiado que é grande, é deputados e senadores. E tomar um caminho, para mim está definido na minha cabeça, é tirar o nome dos patriotas do SPC do crime, para mim está definido, certo? Porque não tem crime de terrorismo aqui, terrorismo quem pratica é o MST, terrorismo no Brasil quem pratica é o MST. Então, eu quero dizer a vocês que nós, brasileiros, não podemos perder a esperança. Agora a gente recebe a notícia que o ex-ministro do GSI, o G. Dias, que ele fraudou o relatório. É notícia que está em todo lugar, todos os jornais, até os grandes jornais, que fraudou o relatório. Tem dois tipos de relatório, um escrito e o outro fraudado. Ninguém sabe qual é o verdadeiro e qual é o que não é. Então nós precisamos investigar isso tudo, e para investigar tem que ouvir todo mundo que foi preso, ouvir quem foi omisso, não tem que separar, passar pano para ninguém. Então fazer isso com responsabilidade, e nós faremos isso com responsabilidade, e tenho certeza, quero pedir o voto de confiança para quem está na mesa, porque a mesa é essa,
para o presidente Arthur Maia, que é o presidente, não é? O Cid, que é o vice, eu sou vice também, a relatora, vamos começar isso, era hoje, mas suspendeu a sessão ontem, porque hoje tinha essas medidas provisórias aí, uma medida provisória para manter os ministérios do Lula, eram 22, agora são 39, eu pergunto a vocês, são 5 meses de governo, o que mudou a sua vida? Esses ministérios que o Lula criou, nada, despesa, dinheiro gasto, onde é que está esse dinheiro? Está gastando por conta, de onde vai vir? Porque ele está querendo salvar a Argentina com o nosso dinheiro. Ele está querendo salvar a Venezuela com o nosso dinheiro. E o Brasil, o arcabouço fiscal, se você olhar só um artigo que trata da questão de serviço, a questão de serviço vai ser taxada em 42%. Ora, serviço, você vai desde uma diária de hotel ao cara que vende coxinha na praia. Você vai ao dono de restaurante até o cara que é o chapeiro, o cara que é cozinheiro, sabe? O cara que toma conta ali, o cara que é dono, que paga um monte de imposto, vai pagar mais imposto. E só desemprego, você anda na rua, aluga-se, não tem assim, sob nova direção, geramos tantos empregos, não tem nada disso. Então, nesse final, sabe, eu queria dar esse relatório, até porque nós vamos voltar, é o acerto da mesa diretora da CPMI, segunda, terça-feira, quarta-feira, nós vamos nos reunir, embora tenha feriado, eu estarei aqui, para que nós possamos dar celeridade, para não ter uma sessão só por semana, nós já entendemos isso, houve um entendimento ontem muito bom sobre isso, de que teremos mais sessões na semana, houve uma concordância dos membros da mesa da CPI, porque senão, com 120 dias, com uma sessão por semana, você não vai investigar nada. Sabe? Não vai investigar nada. E da minha parte, esse troço não vai acabar em pizza. E é o que eu coloquei e que os outros também colocaram. Eu estou esperançoso, estou animado. Quero desejar para vocês um bom final de semana, né? Isso aqui tem que ser doido, eu falei disso aqui, né? São 2 relatórios da BIM sobre o episódio, tal. Já falei sobre isso aqui, tal. E o Lula mandou hoje, que o Pacheco leu, a confirmação do Zanin, né? Zanin, o advogado do Lula, para ministro do Supremo. Bom, assim, isso aqui é constitucional, o presidente indica o que ele quiser. Aqui nós não temos como, eu posso achar que não deve, que não sei, mas não tem nada a ver, é dele isso aí, como o Jair Bolsonaro também fez suas indicações, com muita pedra para quebrar, com muito espinho para pisar em cima, mas fez as indicações dele, né? Então, o Lula indicou o Zanin, né? Eu sou daqueles que acho que o cara indicado para o Supremo tinha que entrar numa quarentena, e ele não poder conviver com nenhum senador, ele tem que ser sabatinado, porque você está me assistindo aí que fez direito, você que se formou, você fez o seu TCC e tinha uma banca para te examinar, para ver se você passa ou não. É assim que tem que ser, como se fosse um TCC. Então o Senado, o CCJ, então vira uma banca examinadora de um cara que não sai de gabinete em gabinete, pedindo benção e muitas vezes contando mentira. Que vai cumprir a Constituição, que vai ser bonzinho, que vai ser decente, sabe? Que não vai lidar com justiça, que não vai judicializar, que é contra o ativismo judicial. Já vi um monte falar aqui. Ali, excetuando o senador, o ministro Gilmar Mendes, eu ouvi todos os outros. Eu participei dessa batina de todos os outros. Então, é muito importante isso e votar, porque eu tenho uma proposta. O cara tem que ser sabatinado pela CCJ, assinando o compromisso daquilo que ele respondeu. Fora, se ele não cumpre o que ele respondeu ao assumir e colocar a toga, ele vai perder o mandato automaticamente, porque será um mandato de 8 anos, na proposta que eu tenho, podendo renovar por mais 8. Assim sim, nós daremos celeridade e seriedade ao processo. A seriedade ao processo. Mas isso cabe a quem? Ao Senado, pelo amor de Deus. O Senado está devendo para o Brasil. O Senado está devendo para o Brasil. E nós temos que nos indignar com isso. Então, falando sobre isso, sobre a indicação, né? Já é o candidato do Lula, né? Certamente no lugar do Lewandowski, aquele que cortou a minha palavra no impeachment da Dilma, que mandou cortar meu microfone,
porque ele rasgou a Constituição, ela foi impeachmentada, ela deveria perder os direitos políticos dela por 8 anos, ele manteve os direitos dela políticos por 8 anos e agora que está caçando o Dallagnol. É o negócio mais maluco que eu já vi na minha vida, certo? E também soube que ele, assim, eu li, não sei, não tomo isso como verdade, assim, porque não vi o fato em si, que vai prestar uma assessoria para JBS, dos irmãos Joesley Batista, os caras que cometeram crime de lesa pátria e estão soltos aí, estavam na comitiva do presidente com o presidente, né? Lá na China. A gente passou o tempo inteiro falando de tanta coisa aqui, se a gente não encerrar a live e ela fica cansativa. Mas acreditem, eu vou cumprir o meu papel dignamente, como sempre fiz, e eu quero encerrar mais uma vez, desejando tranquilidade aos filhos da Délice Ortiz, à sua família, sabe? Não, a agressão é uma coisa que mexe com o psicológico, mexe com o emocional, não é? E que essa reação contra a Délice seja a reação de todos nós contra qualquer pessoa que receba qualquer tipo de violência. Não se esqueça que na época das movimentações de rua, morreu um cinegrafista da Band que teve um morteiro jogado contra o rosto dele por um esquerdista. E esqueceram disso. Então, assim, o Alan dos Santos está exilado, o Oswaldo Eustáquio, que nós tratemos as coisas no mesmo nível, porque são seres humanos. Fica aqui o meu abraço, muito obrigado, sócio, por ter participado comigo. Obrigado aqui, você, viu? Parabéns pelo seu Beijo trabalho. grande a todos vocês, brasileiros. Deus abençoe, ó. 1000 beijos a vocês. Deus acima de todos.